Esse ano eu completo 10 anos de transição de gênero. Na verdade, eu não me descobri uma pessoa trans. Eu descobri que eu não era cis. Calma que eu vou explicar. O ano era 2015 e eu tinha acabado de entrar na faculdade de cinema, na UFPA. Nesse início a gente teve uma greve, né, na faculdade, então eu acabei não tendo contato direto com filmagens dentro da minha turma. E eu fiz amizade com outras pessoas da faculdade, né, pessoas de turmas anteriores à minha, ou seja, eram veteranos e eu era calouro. Uma dessas pessoas é meu amigo até hoje. A gente tem 10 anos de amizade. E aí eu fui na filmagem do filme dele, né, era um curta-metragem, era a primeira vez que ele ia dirigir. E aí na parada de ônibus a gente ficou conversando sobre pessoas trans, né? Nessa época o Tami tava sendo muito falado na mídia, se não me engano foi o período em que ele se descobriu trans também. Então era ele e o Tarso Brant, né? E eu era uma pessoa muito andrógena, assim, eu usava roupas bem masculinas, então eu era uma garota desfém. Ele falou assim pra mim, nossa, tu ia ficar bem bonito se tu usasse hormônio, né? Eu acho que tu ia ficar bonito com barba e tal. Aí eu fiquei pensativo, eu não lembro o que foi que eu respondi na hora, mas até aquele momento eu ainda me identificava como uma mulher cis, lésbica, desfém. E aí dentro do ônibus ele perguntou pra mim, né? Mas tu é cis ou tu é trans? Aí eu fiquei assim, porque eu conhecia a palavra trans, né? A gente tava conversando sobre homens trans ali naquele papo. Só que nunca foi muito claro pra mim o que de fato era uma pessoa trans. Eu nunca tive uma clareza, principalmente em relação a homens trans. Na minha cabeça, homens trans era como se fosse uma lésbica que queria ser homem, sabe? Eu tinha muito essa mentalidade de que pessoas trans era uma mulher que queria ser homem ou um homem que queria ser mulher. E eu achava que pra ser trans tu precisava se descobrir na infância, né? Então tu tinha que, desde criancinha, já falar, oi, eu sou menino, sabe? Por conta dos documentários, das reportagens de TV que eu assistia, que eles falavam muito isso, né? Eles batiam muito nessa tecla de que uma pessoa trans, ela nasce com um cérebro diferente. Eu não tinha essa noção de que é uma união de fatores, né? Algo biológico, é sociológico também, é psicológico, ele é muito plural, né? E aí quando ele me perguntou, eu fiquei assim, com a palavra cis, eu nunca tinha ouvido na minha vida a palavra cis. Aí eu falei pra ele, mas o que é cis? Aí ele explicou do jeito dele, porque ele também não tinha muito conhecimento sobre, né? Aí ele falou que era, tipo, uma mulher que gostava de ser mulher, que, né, se identificava como mulher. E aí eu fiquei assim, mas eu não me identifico como mulher, tipo, eu não me identifico com todo esse universo. Pelo menos não 100%. Eu me identifico quase que totalmente com o outro universo, né? Isso tudo na minha cabeça, né? Então foi muito confuso pra mim ouvir a palavra cis, ter aquele choque de realidade, né? E aí quando eu cheguei em casa, eu simplesmente hiperfoquei no assunto, né? Eu fui pesquisar o que era uma mulher cis, o que era uma pessoa cis. Então quando eu me descobri trans, eu me descobri através da palavra cisgênero. E se eu não era cis, eu automaticamente era trans. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre pessoas trans, comecei a pesquisar sobre homens trans, e nossa, quando eu li entrevista com homens trans, eles contando a história deles, né, falando com qual idade eles se descobriram, teve homens trans que se descobriram depois dos 20 anos, eu fiquei chocado com aquilo, eu tinha 22 anos nessa época, hoje eu tenho 32, e aí eu tive um choque, assim, fiquei, putz, dá pra se descobrir trans depois de adulto, e aí eles contando a história deles, eu fiquei, nossa, isso é eu, é muito eu também me sinto assim, eu também vivi isso na infância, na adolescência, nossa, foi um divisor de águas pra mim, ouvir pela primeira vez a palavra cis, fez eu me encontrar enquanto uma pessoa trans.